Vamos conversar um pouquinho. A gente tem ministrado aí há algumas semanas, sobre a autoridade das Escrituras, da Palavra de Deus. E quero voltar um pouquinho aqui numa questão nossa, pessoal, sua agora, preste atenção. Desde que você está no ventre da sua mãe, você e eu temos um sistema no nosso cérebro que ele é muito poderoso, ele é muito forte. Chama sistema límbico, ou pode chamar aquela parte mais fundamental das emoções, chamada amígdala. Não é essa amígdala aqui do pescoço, é a amígdala do cérebro, que ela é o formato de uma amêndoa. E desde que a gente está no ventre, a nossa vontade, o nosso desejo, ele fala muito forte. Você quer alguma coisa, e quem faz você querer alguma coisa é o seu sistema límbico. É ele que controla as suas emoções, o seu apetite, é ele que controla seus desejos, é ele que faz seu coração bater, seu rim funcionar, seu fígado, seu estômago. É ele, vem através desse segundo cérebro que nós temos na nossa cabeça. Sabia que na sua cabeça você tem dois cérebros? Você tem o teu cérebro racional e você tem o teu cérebro emocional. E desde bebê você pode perceber, o bebê tem fome, ele chora. O bebê tem alguma necessidade, ele grita, ele chora. E quem faz isso não é a razão. Quem faz isso são as emoções. Então o nosso cérebro emocional, ele tem uma presença muito marcante na nossa vida, nas nossas decisões. É comprovado quanto pessoas bem-sucedidas têm controle sobre o seu cérebro emocional. Então, dos dois cérebros que nós temos na cabeça, antes de você tomar a decisão, passa pelo teu cérebro racional. Se você não usa a tua razão para filtrar os impulsos que vêm do seu cérebro emocional, você acaba tomando a decisão errada. E aí vem aquela frase, ai, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Foi mais forte do que eu. Já ouviu isso? Isso já aconteceu com você? Acho que umas 2, 3 pessoas já aconteceram aqui, A maioria, isso não costuma acontecer. De você chegar, depois se arrepender de ter feito aquela atitude. Não foi a sua razão. Geralmente foi a tua emoção que te levou a decidir aquilo. Então, o desejo de ser feita a sua vontade, ele vem do seu cérebro emocional. Colocar um freio no cérebro emocional é algo que se treina, porque na verdade a gente nasce tendencioso a dar vazão a tudo aquilo que a gente quer fazer. Então o desejo da nossa carne fala alto. O pastor Mário pregou semana passada sobre Filipenses, livro de Filipenses. A Bíblia tem seus diversos livros, cada um tem um enfoque muito forte. E o livro de Filipenses, meus irmãos, ele é o livro da inteligência emocional. Sabia? Você quer aprender inteligência emocional de acordo com a Bíblia? Estude Filipenses profundamente. Ali fala que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Jesus não deixou que a vontade dele, lá no Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, quem falou isso para Jesus não foi a razão. Quem falou isso para Jesus foi a emoção. Ele estava altamente emotivo naquele momento. A Bíblia diz que ele ficou tão angustiado que o corpo dele provocou uma reação química que começou a gotejar sangue pelos seus poros. Microporos de Jesus estouraram naquele momento de tanta pressão emocional que ele estava sentindo naquele momento. E ali ele não deixou que o segundo cérebro dele, que deveria ser chamado de primeiro, tomasse a decisão. Ele diz a frase mais importante para nós: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha.
Esse é um grande segredo de uma pessoa de sucesso em todas as áreas da sua vida. E nós queremos aqui que cada um de nós tenha sucesso na área espiritual. Porque aí as outras coisas vão ser consequência na nossa vida. Porque a Bíblia diz que equivale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vale nada, né? Está escrito numa das mensagens de Jesus do Novo Testamento. Então, o desejo de fazer nossa vontade, ele é gerado aqui atrás, aqui, na sua nuca, no final da sua espinha dorsal, conectado direto com seus neurônios, tem o seu cérebro emocional. É aí que está o seu e o meu foco, onde nós precisamos colocar um cabresto nele. A Bíblia diz em Provérbios que quer ver um homem poderoso na terra, é aquele que sabe controlar o seu espírito. Esse espírito com E minúsculo não tem nada a ver com espiritual. Esse espírito aí tem a ver com emoção, com ação, com aquilo que você faz. Então o homem que sabe controlar o seu espírito, ele é poderoso na terra. E como uma cidade derrubada, que não tem os seus muros, assim é o homem que não sabe controlar o seu espírito. Provérbios 25, 28. O mesmo acontece o contrário. Fica totalmente vulnerável. Eu já vi pessoas perderem bons empregos porque não souberam controlar o seu espírito. Porque o patrão distratou, falou grosso, a pessoa bate a mão na mesa, levanta e vira as costas e fala: eu não preciso disso. E vai embora e perde ali um emprego e a família passa necessidade porque não soube se controlar. Então o nosso desejo, ele fala muito. O controle das emoções é muito forte. E até aqui, eu fui na parte humana. Psicologia ensina isso. Não precisa de igreja para isso aqui. Até aqui é só humano. Se você fizer um bom treinamento psicológico, sozinho você se vira. Só que olha só, queridos, nós temos ao nosso lado o todo-poderoso Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala lá em Filipenses 4, que a paz de Deus, que vai além do entendimento humano, guardará os vossos sentimentos e os vossos pensamentos. A Bíblia já fala dos dois cérebros, já fala das emoções e da razão. A paz que vem de Deus, a confiança em Deus, o andar no centro da vontade de Deus, o andar na dependência do Espírito Santo de Deus, que não está lá longe, mas está dentro de nós, conduzindo e controlando quando a gente deixa. Cada vez que a sua emoção fizer a tua barriga doer, porque é isso que acontece, ele descarrega no seu corpo, o seu sistema límbico, enzimas ali, química, e aí começa a doer seus nervos, começa a dar aquela dor de barriga, tanto para o bem quanto para o mal. Você está apaixonado daquela dorzinha de barriga gostosa, você está com medo daquela dor de barriga com vontade de ir no banheiro. Quem faz isso? Não é aqui, o córtex cerebral, não, é aqui atrás, aqui, limbo significa margem. É a parte do canto do seu cérebro, a parte inferior, mas ela está ligada direto na sua espinha dorsal, mandando informações para o seu corpo. E aí, se você não põe freio nisso, você é dominado pelas emoções e perde. Como perde? Quantas pessoas a gente olha assim e fala: essa pessoa tem um potencial tão grande. Já viu isso? Mas a pessoa não decola, não sai do lugar, porque ela deixa as emoções controlarem a vida dela. É necessário, irmãos, nós nos arrependermos. Agora esquece a psicologia, agora vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala: arrependa-se, isso é pecado. Nós deixarmos a nossa emoção nos dominar é pecado, porque nós rejeitamos a direção do Espírito Santo de Deus. Geralmente os relacionamentos é o que mais prova o quanto nós somos movidos pela emoção ou não. A gente decide muitas coisas para ser aceito. Quantas pessoas fazem tanta besteira para ser aceito pelo grupo? Adolescente, criança e adulto também.
Mas adolescente, jovem, criança é muito mais suscetível a isso, a ser aceito, porque ele está deixando esse cérebro emocional controlar a vida dele. E aí não busca, que é o foco da nossa palavra, mas o que a Bíblia diz a esse respeito. O que eu devo fazer, como eu devo agir nessa situação, o que a Bíblia me orienta. Essa é a maturidade espiritual, e para isso não tem idade. Tem crianças que têm maturidade espiritual maior do que muitos adultos, porque aprenderam a deixar o Espírito Santo a domar essas emoções, que muitas vezes são tão destrutivas. Você sabia que isso é treinável? Você treina esse cérebro. Até os 14 anos de idade. Por isso que os adolescentes têm tantas variações de humor. Até os 14 anos de idade, nosso cérebro inteiro está em formação ainda. Então é necessário, papai, mamãe, estar atento, estar orando, estar abençoando, orientando. E eles virem em nós estabilidade também nas nossas emoções. Eu falei para o Natan ontem, que eu queria começar hoje a minha carreira. Que eu queria começar hoje a minha vida matrimonial. Eu queria ter o primeiro filho hoje. Mas não dá, né? Já foi. Os bichinhos já sofreram tudo. Porque hoje eu acho que eu comecei a ter um pouquinho de inteligência emocional. Hoje. Começando a entender as coisas hoje. Com quase meio século. Em junho eu faço 49. Mas não dá, né? Agora o que eu tenho que fazer? Usar os meus erros para ensinar quem está começando a não cometer os mesmos que eu cometi. Amém? Sobre obediência, que Jesus foi obediente, a Bíblia ela identifica algumas pessoas amadas do Pai. Você vê Daniel, como eu citei, a Bíblia fala 3 vezes no livro de Daniel: Daniel, você é um homem muito amado pelo Pai, porque quem vem falar isso é um anjo. O Pai te ama muito, Daniel. 3 vezes. Jesus cita Daniel no Novo Testamento. O Antigo Testamento, Deus fala assim: ainda que Daniel, Samuel e Jó, ainda que Moisés, Elias orassem, a oração deles seria muito forte para mim, todavia eu cumpriria o meu propósito nessa terra. Então olha só, Deus coloca esses homens, e Daniel é um deles, como uma oração que impacta tanto o coração de Deus, que faria Deus balançar numa decisão que ele tinha para tomar. Ele era muito amado. Veja, qual é a característica desse homem? O que Daniel tinha de diferente? Nada, ele só era obediente. Ele era um homem obediente. Ele perdeu sua família. E há alguns estudos que dizem até que Daniel pode ter sido castrado, sabia? Mesmo assim não se revoltou. Foi lá, serviu o rei, serviu na Babilônia. Nós não vemos que Daniel tenha se casado, apesar de ele ter se tornado um governador da Babilônia. Não se casou, ele teria direito de se casar. Porque o que os babilônios faziam, e você vê isso em Isaías 39:7, foi profetizado que os filhos de Israel seriam levados para o cativeiro e seriam castrados. Que afinal de contas eles seriam colocados dentro do palácio, para cuidar das mulheres do rei, para cuidar das coisas do rei. Então isso tirava a hombridade deles, tirava totalmente, e eles seriam apenas serviçais. Mas você vê que Daniel passou por todos os reinos da Babilônia e permaneceu firme, e a Bíblia diz que ele era amado do Pai. Daniel não se descontrolava emocionalmente, ele deixava a vontade dele em segundo lugar, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele mantinha esse relacionamento. Jesus, quando foi batizado, vem uma voz do céu e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Pai testifica a respeito do Filho, dizendo que ele era seu Filho amado. E o que Jesus tinha, o que Jesus mostra para nós? Que ele obedecia à vontade do Pai. O tempo todo ele dizia: eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai mandou. Isso eu falo para vocês. A minha comida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então Jesus era muito amado pelo Pai e dava muito prazer a Deus, porque ele era uma pessoa obediente.
Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, e por isso ele tinha também as suas emoções. Você dá uma lidinha lá nos evangelhos de novo e presta atenção e se coloca no lugar de Jesus. Se você não chutava o balde várias vezes, se você não mandava cair fogo do céu, você tendo poder várias vezes sobre as pessoas que provavam Jesus, mas provavam, e até chamava de endemoniado. Ele falava que ia morrer, queria cargo, sentar na direita, sentar na esquerda. Ele acabou de dizer que ia morrer na cruz. Não tinha fé, o tempo todo. Só uma vez lá, tem uma vez ali que Jesus fala: ô geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Mas parou por aí. Aí ele já botou o freio no sistema límbico dele, já deu uma bica nas emoções e foi em frente pela direção do Pai. O Espírito Santo falou: não, continua. É esses aí mesmo que eu vou usar para mudar a humanidade e implementar o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Então, o domínio do teu segundo cérebro precisa ser feito por você. Aí você dependa do Espírito Santo e peça para Ele. Por que eu estou sendo um pouquinho racional agora aqui nesse momento? Porque um bom tratamento psicológico, uma boa mentoria, um bom coaching, faz qualquer pessoa fazer isso que eu estou falando aqui. Até aqui, no controle das suas emoções, não precisa de igreja, de Espírito Santo, não precisa. Isso é algo que se pode treinar, está disponível para todo mundo. Só que nós, como igreja, temos que ser mais, porque nós temos o todo-poderoso Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele transforma, a paz dele vai além da compreensão humana, diz a palavra do Senhor, e Ele nos ajuda nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Posso ouvir um amém? Amém. Confia nele, não faça como Caim, que foi dito por Deus: Caim, olha, se você fizer o bem, eu vou te aceitar. Mas se não, o mal está aí, e você pode dominá-lo. E ele não ouviu a Deus, deixou que o sentimento o dominasse, e foi lá e matou Abel, o seu irmão. Então, obedecer a Deus é o princípio do que nós temos pregado. Tem tantas mensagens importantes que nós temos que passar para vocês: salvação, céu, inferno, arrebatamento, exorcismo, dons espirituais, tantas coisas fundamentais e importantes. Mas agora nós estamos focando nessa de obediência, porque é a base de tudo. O que adianta eu saber tudo sobre o arrebatamento, sobre o anticristo, sobre o apocalipse, eu entender perfeitamente a salvação, só que eu não tenho controle nenhum de nada? Eu não obedeço à vontade de Deus e deixo a minha vontade falar mais alto sempre. O que adianta? Resolve para uma coisa, para julgamento. Porque tudo que eu aprendi, a palavra de Deus diz que eu vou ser cobrado lá. A quem muito é dado, muito é exigido. Jesus fala: ai de ti, Tiro e Sidom, porque se as coisas que foram feitas entre vocês tivessem sido feitas em Sodoma, eles teriam se arrependido. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração incrédula. Então, quando recebemos uma palavra e rejeitamos ela, é matéria dada. No céu vai ser cobrado de nós. Então, o que nós pastores queremos, meus queridos, que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo, que caminho vocês escolheram seguir e aonde vocês vão chegar com isso. Então, fazer a vontade do Pai é a coisa mais importante para nós pastores passar para vocês. Colossenses 1:9 diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a nossa oração pela igreja, que vocês sejam cheios do conhecimento total de Deus, o que Deus espera de nós. As reações, as atitudes, as decisões, elas são baseadas na carne, no meu desejo, ou baseadas na vontade de Deus?
E tem coisa que é legal, gente, tem coisa que é bonitinho, mas não é a vontade de Deus. Não é. Quando Jesus, ele é questionado ali pelos seus amigos a voltar para curar Lázaro, ele fala, não é a hora. Demorou 2 dias para ir, Lázaro morreu. Poderíamos pensar que ele tomou uma decisão errada, mas ele estava ligado com o Pai, conectado com o Pai. Vai acontecer uma tragédia lá, mas será para a glória de Deus, aquele homem vai sair da sepultura. E aí entra para nós agora, às vezes você acha que a decisão mais certa é aquela decisão lógica, que a sua emoção, você sente no coração, né? Sentir no coração, pastor, eu estou sentindo no coração. Põe um freio nesse sentimento. Será que é a vontade de Deus mesmo? Será? Então, que nós tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus. Bom, vou entrar agora na parte prática, como eu prometi. Está preparado? Eu não vou trazer a minha opinião, tá bom? Certo? Estamos combinados? Se você discordar, você tem todo o direito de me procurar. Mas vem com base. Pode vir com dúvida também. Pastor, não consigo ler esse texto e entender dessa maneira. Tudo bem, vamos ler junto. Não tem problema. Mas eu quero que a gente amadureça, esclareça e tem uma zona cinza na doutrina da igreja. Sempre teve essa zona cinza em todas as igrejas. Às vezes os pastores têm medo de falar. Eu estou correndo risco aqui também de falar e perder algumas pessoas. Por isso que eu estou te falando, em nome de Jesus, leia a Bíblia e procure lá o argumento contrário e me mostre. Eu gostaria muito de ouvir. Cada pastor aqui é aberto a ouvir aonde nós estamos contradizendo a palavra em qualquer posicionamento nosso. Você fala, pastor, isso é dogma. Tá bom, me mostra. Não quero dogma na minha vida. E vamos lá então? Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico. Não é tão difícil de entender. Vamos falar de tatuagens, de um modo geral. Na verdade, não tem muito o que falar de tatuagem. Tatuagem tem algo além, antes da tatuagem, que é sensualidade. Então, nós vamos falar, na verdade, de sensualidade. E dentro da sensualidade, falaremos de tatuagens. Está preparado aí? Bom, a primeira coisa, então, o que Deus fala a respeito de sensualidade na Bíblia? Deus, Ele condena e Ele diz para nós nunca mostrarmos a nossa nudez. É algo que aconteceu lá no Éden. Antes do Éden, os homens viviam nus e não se envergonhavam, o homem e a mulher. Mas depois do pecado, entrou a vergonha e eles mesmos se cobriram. E Deus faz roupas de pele de animais para eles, eles se cobrem. E daí em diante, a nudez é algo sempre problemático na palavra de Deus. Então, Deus orienta os sacerdotes, não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Para o altar de Deus não podia ser escada, tinha que ser rampa, porque de alguma maneira quando eles faziam esse movimento, poderia mostrar as partes íntimas, e Deus fala para eles não fazerem isso. Então isso está lá em Êxodo 20 e 26. Em Êxodo 28 e 42, Deus fala para os sacerdotes: faça-lhes calções de linho, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez, para que não acontecesse o risco do sacerdote mostrar as suas partes íntimas. Então isso é algo que Deus falou lá para os sacerdotes, que serve para nós. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que a Bíblia fala a respeito de expor o nosso corpo? 1 de Timóteo 2, 8 a 10. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O primeiro ponto aqui é para os homens. Como para o homem não costuma ser um problema isso, nesse versículo não está sendo tratado. Está dizendo que o maior problema do homem é ira e discussão. Homem é briga, homem é discussão.
E para a mulher, ele fala assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Para as mulheres, que é algo que mais pega, a mulher deseja muitas vezes mostrar o seu corpo. Isso é sensualidade. Sensualidade é pecado. Então, minha irmã, minha querida, não se ofereça, não mostre o seu corpo. Tem mulheres que são tão bonitas e às vezes, como diz aqui o próximo, como anel de ouro em focinho de porco. Assim a mulher bonita, mas indiscreta. Pensa uma porquinha com um anel de ouro no focinho, né? O anel é de ouro, mas ela ainda é uma porquinha, né? Fica um negócio esquisito. A mulher bonita, indiscreta, é como essa comparação de Provérbios 11:22. O seu corpo foi Deus que te deu para o seu marido. Não tem que mostrar todas as curvas do seu corpo, os decotes em V maiúsculo, que mostra tudo. Tem que ser claro. Eu tenho que ser claro hoje, amém? Tem muitas irmãs que erram aqui. Se você não vigiar, você está deixando a sua emoção tomar conta. Você quer de alguma forma mostrar. Isso é o espírito da sensualidade que atua no mundo. Você não precisa vir aqui com uma burca. Não funciona, porque o pecado continua no coração. Sensualidade é um pecado que vem de dentro para fora. É algo que precisa ser trabalhado. Então, aqui está falando que a mulher, ela deve se vestir modestamente, com decência e discrição. E aí ele coloca uma comparação, que se eu for fundamentalista no sentido errado aqui, e querer pregar usos e costumes, eu vou dizer: irmã, tira aí o brinco, tira aí a tiara, tira aí o colar. Isso é pecado. Aqui está falando para não se adornar com nada. Querido, veja o contexto. Que o seu adorno, que a sua beleza seja nas boas obras. Aquilo que você faz seja a maior beleza. Não está condenando você usar um colar bonito, usar. As mulheres israelitas são das mulheres que se vestem melhor. Elas têm uma beleza singular. Elas sabem se adornar. Mas não é aí que tem que estar a beleza. A beleza tem que estar nas ações, nas boas obras. Se a beleza estiver só nisso, é contrário ao que a palavra orienta. Então, roupas, sensualidade. Nós somos orientados a se vestir decentemente. Talvez nos dias de hoje, se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo a Timóteo, ele colocaria alguma coisa aqui, né, sobre os homens, porque hoje em dia tem muito homem também que só pensa em mostrar o corpo. E isso está errado. É um culto ao corpo. Errado. Chega a ser idolatria. A pessoa expor de forma que as outras pessoas a cobicem. Então, de acordo com a palavra de Deus, serve para os dois lados. Sensualidade que vem no coração, ela te destrói. E destrói as pessoas ao seu redor. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele diz: está escrito, não adulterarás. Então, para eles, enquanto não consumava o ato sexual, não era adultério. Jesus falou: não. Se você apenas cobiçar uma mulher e desejá-la no seu coração, já adulterou com ela. Porque o espírito da sensualidade já entrou, o Espírito Santo já ficou triste e já houve o pecado no coração. Talvez nunca mais você veja aquela mulher. Nunca mais você veja aquele homem, quando a mulher também cobiça o homem. Mas o adultério já aconteceu, já tem que pedir perdão, se arrepender diante de Deus, porque já aconteceu o adultério. Olha o que acontece, e a gente vê, é fato isso. Oséias 4:11. A sensualidade
O vinho e o mosto tiram o entendimento. Assim como uma embriaguez tira o entendimento da pessoa, a sensualidade também tira. A pessoa perde a noção, e cada dia é mais, cada dia avança mais. É terrível, porque quem está controlando essa pessoa não é a razão, mas é 100% o sistema límbico, é 100% as emoções, é 100% a carne. Deus nos deu um cérebro maravilhoso. Eu não nos chamo de animais porque eu não acredito na evolução. Eu acredito que Deus nos criou desse jeitinho que nós somos. Deus nos deu capacidade que os animais não têm. Os animais são movidos pelo instinto. Eles precisam do cheiro, eles precisam da visão para poder... Nós não precisamos. Essas coisas são estimulantes para nós. Mas você tem a última decisão baseada na razão. Então, quando a sensualidade nos domina, essa razão ela vai sendo deixada de lado e cada dia mais a pessoa vai se afundando no pecado da sensualidade. Tá claro, irmãos? Tá difícil? Tá, né? Eu quero ver quem vai ser corajoso para vir falar comigo depois, hein? O que acontece? Haverá um julgamento. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se eu uso o meu corpo para a glória de Deus, recebo o galardão. Se eu uso o meu corpo para manchar a honra de Deus, para manchar aquilo que a palavra de Deus diz, eu vou ser julgado e condenado quanto a essas coisas. Então a Bíblia diz que obras boas e obras más, feitas através do corpo, serão julgadas num tribunal chamado Tribunal de Cristo. Em 1 Coríntios 6,18, a Bíblia diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Às vezes a pessoa pensa assim: problema de quem olha, eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia fala que quem peca sexualmente, Jesus disse que é adultério, peca contra o seu próprio corpo. Então você está carregando esse pecado junto com a outra pessoa, levando as pessoas a pecar. Então a sensualidade é algo muito sério, muito grave, e que às vezes a gente deixa para lá. Se eu falar vai ofender aquela irmã, aquele irmão. É falta de amor não falar, porque a pessoa vai continuar no pecado, no pecado, no pecado e no pecado, e cada vez mais distante de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente fuja disso, de todo tipo de pecado sexual. O sexo, ele é algo tão forte nas nossas emoções, que passa século e mais século, ele sempre é um problema social. É sempre algo que é deformado, ou vai para o extremo do sadismo, ou vai para o exagero, ou vai para troca de gênero. Não é de hoje isso não, irmãos, isso sempre existiu. O que se prega hoje é que é normal, e que seja aceito e incentivado, mas sempre houve muita deformação. E o que eu percebo é, quanto mais a pessoa busca isso, mais ela quer e mais insatisfeita ela fica. Mas quando ela faz da maneira que Deus planejou, dentro do casamento, o seu marido com a sua esposa, aquilo é prazeroso, aquilo é satisfatório, supre totalmente, não precisa de coisas de fora, coisas extra. Porque o pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E assim a pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando. Amém, queridos? Então esse é o grande problema da imoralidade sexual. Você peca, na verdade, contra o seu próprio corpo. Você mesmo está se prejudicando. Da onde vem isso? Agora vamos ver as palavras de Jesus aqui. Marcos 7, 21. Pode abrir aí.
Enquanto você abre, semana que vem, dia 14, as crianças vão apresentar uma peça teatral e dia 21, música. Então venha, traga convidados, vai ser um domingo bem legal, vai ser representada aqui a paixão de Cristo pelos nossos pequeninos, algo bem simples, mas muito impactante. Eu já vi né? Muito legal. Mateus 7, 21, fala aqui do cérebro emocional. Desculpa, Marcos? Marcos, isso, Marcos. Eu queria saber se você estava esperto. Pois do interior do coração dos homens vem. Olha aí, agora tem uma lista de 13 coisas que vem do cérebro emocional: os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você já ouviu aquela frase? Eu não mato e eu não roubo. Não faço mal para ninguém. Junto com matar e roubar, tem cobiça, insensatez, calúnia, né? A língua, falar algo de alguém que é mentiroso, inveja, olhar o que o outro tem e não aceitar que ele tem aquilo. Você nem quer aquilo, mas só porque ele tem, você acha ruim. Isso é inveja, devassidão, engano, maldade, adultérios, maus pensamentos. Tudo isso vem de dentro. E nós temos que botar um freio nisso em nome de Jesus. Isso é algo que cada dia se torna mais comum. Você tem visto e eu tenho visto as notícias. É gente que sai matando um monte de gente. É irmão que mata irmão. É pai que mata filho, filho que mata pai. A sociedade que nós vivemos é a sociedade que mais tem entretenimento. É a sociedade que mais tem acesso ao lazer. Só que não está sendo suficiente. Porque a gente só vê as coisas piorando. Porque quando nós damos vazão a tudo que nós temos dentro de nós, você faz tudo aquilo que seu coração quer, você se torna uma pessoa infeliz. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Quando nós servimos ao próximo, quando você deixa a sua vontade de lado e faz a vontade de Deus, você se torna uma pessoa realmente feliz e realizada. É a Bíblia que diz. Tudo isso vem de dentro. E aí você pode pensar, mas foi Deus que pôs isso dentro de mim? Não, isso é o pecado. Nós estamos dentro do pecado, nós nascemos em pecado. Como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos debaixo do pecado. E nós temos o poderoso Espírito Santo, Jesus Cristo e o seu sangue, o Pai Celestial que nos ama, para nós dominarmos o pecado. Deus Pai fala para Caim: Caim, você pode dominar esse pecado do seu coração. E Deus fala para cada um de nós: irmão e irmã, você pode dominar o pecado da sensualidade do seu coração. O Senhor nos dá esse poder e essa graça. Vamos ver agora em Gálatas 5,19. A Bíblia fala também das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí agora ele lista 14 coisas que vêm da nossa carne. Achou aí? Quem está procurando? Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério, meus irmãos, passar a vida inteira na igreja e chegar lá e não herdar o reino de Deus, porque deixou a carne dominar.
Tem gente que não tem coragem de sair da igreja, fica até na igreja a vida toda, mas não tem uma vida convertida. Não expressa que realmente é o Espírito Santo que conduz aquela pessoa. Pecado todo mundo tem. A gente erra direto. Eu erro com vocês, vocês erram comigo. A gente erra um com o outro. Isso faz parte do pacote. Só que a diferença de quem se controla na direção do Espírito Santo é nítida. Você percebe nitidamente daquele que deixa a carne dominar. É só a carne. E olha só o que a carne quer. A carne quer só essas coisas aqui: imoralidade, libertinagem, impureza, idolatria. Idolatria não é só pau de pedra, uma imagem de escultura que a pessoa vai lá e faz uma reza para ela. Idolatria vai muito além disso. É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. É mais importante do que Deus. Você não deixa uma prática, porque aquela prática é muito forte para você e você quer fazer. Isso é idolatria. Um coração voltado a isso também. E aqui o apóstolo diz que não vai herdar o reino de Deus. O apóstolo João, até quando ele quer bater, ele fala manso, né? 1 João 2, 15 e 17, ele fala: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, o mundo é normal, para o mundo é normal a cobiça da carne. Não, você tem que fazer aquilo que o seu coração pede. Você não pode se privar das coisas. Você tem que dar vazão, você tem que ser feliz. Você tem que fazer tudo que você tem vontade. Isso é o que a carne quer. Cobiça dos olhos, o que você vê, pega, faça, vá em frente. Isso que a carne pede. E ostentação dos bens, você que é a soberba da vida, em outra versão, você querer mostrar para as outras pessoas, você se torna o centro de adoração. E isso que a carne quer. A carne quer prazer e ela quer ostentar. Ela quer que as pessoas venham até você e te exaltem, te elogiem, tenham inveja de você. Isso é o que a carne quer. E aí a Bíblia fala que isso não vem do Pai. Isso é do mundo. O mundo prega isso e vive isso, incentiva isso. Mas do Pai vem outra coisa. Do Pai vem um espírito humilde, quebrantado, um espírito que não aceita a sensualidade, que deixa a sua carne no lugarzinho dela. Você pode ter prazer, você pode ter lazer, só que isso não pode ser a sua motivação de vida. Eu preciso passar pelo filtro do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que tudo isso vai passar, mas quem faz a vontade de Deus é eterno, permanece para sempre. Amém, querido? Então, dito isso sobre sensualidade, eu vou falar agora a respeito da tatuagem, né? Toda tatuagem, ela pode ou não ter uma conotação religiosa. A origem disso, pastor, o que a Bíblia diz a respeito de tatuagem? Tem um texto só que diz em Levítico 19, 28: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos, eu sou o Senhor. Então, se eu pegar só esse texto aqui, e falar para você: irmãos, é proibido fazer tatuagem, porque a Bíblia diz em Levítico 19, 28, que não façam tatuagem, e nem se corte por causa dos mortos. Tá, quem está com Levítico 19 aberto aí? Abre aí, lê o versículo 27 para mim, alguém, bem alto. Pode ler, pastor Siler, está aí? Bem alto. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Certo. Então, a Bíblia diz no 27 que não pode cortar o cabelo
do lado e nem aparar a barba. Paulo Bel está demitido, Dário, todo mundo. Quem mais aí? O Tiago. Acabou, pode fechar o salão. E agora? Se eu pego um texto isolado, eu erro. Já ensinei isso para vocês, não ensinei? O que a Bíblia está falando, irmãos? Por que a Bíblia está falando? Quer dizer então que eu posso cortar a barba, mas não posso fazer tatuagem? Aonde? Que base eu tenho para dizer isso? Nenhuma. Qual é o contexto? O que significa isso? A identificação com outros povos. É cultural. Se qualquer israelita fizesse uma tatuagem, ele seria identificado com os povos pagãos ao seu redor. Se ele não mantivesse aquela aparência de judeu, ele não seria identificado como um povo escolhido, separado de Deus. Então aqui Deus coloca características da cultura judaica para que eles se diferenciassem dos outros. E fazer uma tatuagem ou cortar o seu corpo por causa dos mortos identificava esse povo com povos que adoravam ídolos. Então é isso que está dizendo aqui. A tatuagem com uma conotação religiosa nessa época era de jeito nenhum. Não era para fazer nada, nem uma florzinha. Não era, porque isso identificava com os povos pagãos. Porém, hoje, vamos dizer que a coisa já está mais normal. Não há identificação mais, mas tem conotação religiosa. Tem sensualidade nesse negócio? Você está fazendo para chamar a atenção? Eu quero ver quem é que faz uma tatuagem que não é para os outros ver. Difícil. Agora, é só um adorno? É uma coisinha bonitinha que você está fazendo? Eu não tenho como dizer. Isso é você. É você que tem que saber o que você está fazendo. Se você quiser tirar amanhã, não dá. Não tem mais jeito. É para sempre. Então, se tiver qualquer símbolo que leve a uma ligação espiritual pagã, é pecado. Ali você está carregando. Se alguma coisa que eu falar aqui você já fez, eu não estou trazendo mensagem encomendada, tá? Não é encomendado, é genérico. Então, se você já fez, não estou trazendo uma palavra direta para você. Você avalie o seu coração e analise. Quando você faz uma cruz, por exemplo, é o símbolo do cristianismo. Meu querido, a Bíblia diz que a cruz é maldita. Você colocou um símbolo de maldição no seu corpo. Uma cruz apenas, né? Carregar um crucifixo. Eu não consigo, não entra na minha cabeça eu carregar um crucifixo. Eu não vou carregar, porque a cruz ela é maldita. É o símbolo do cristianismo? Não. O símbolo do cristianismo é que Jesus morreu na cruz, mas foi para o inferno, ressuscitou e está no céu em glória. E vai voltar poderoso. Toda vez que comerdes esse pão e beberdes este cálice. Isso é o símbolo do cristianismo. A ceia do Senhor é o símbolo do cristianismo. Pastor, então vou fazer um cálice e um pão no meu ombro. Sei lá. Você que sabe. Conotação que ligue com outras religiões, é grave. Qual é a motivação que você tem para fazer uma tatuagem? Sensualidade, querer ostentar, aparecer, é sensual, é idolatria, né? Como eu falei, coloca às vezes o nome de alguém. Será que não há um espírito de idolatria por trás disso? É o nome do meu marido, da minha mulher, o nome do meu filho, o nome da minha mãe. Namorado, meu Deus. Quem tatua nome de namorado, de namorada? Jesus. Nem casou ainda, aí troca de namorado, aí como é que faz? Então, preste atenção. Qual é a verdadeira motivação? Tem idolatria nisso? Toma cuidado, porque é pecado. Outra coisa, essa tatuagem, ela pode de alguma maneira causar escândalo? Quando as pessoas virem aquilo em você, né? A pessoa fez nas costas uma serpente linda, colorida, assim, aquela coisa, né? Foi Deus que criou a serpente, pastor. Mas será que isso não vai causar escândalo, não? Será que... O que tem por trás disso? Perigoso, ou tatuagens grandes. Como eu falei, né? É difícil eu entrar aqui
e começar sem dar exemplo de coisa e achar que isso é seu pensamento, pastor. Você é atrasado, você pensa assim, eu não penso assim. O que eu estou trazendo para vocês é qual é a motivação do seu coração. Tem sensualidade por trás disso? Tem ostentação? Tem idolatria? Toma cuidado, você pode estar pecando. Bom, historicamente, como eu já falei, vou ler aqui. A marcação do corpo tem profundas raízes religiosas. Avalie bem, pois apesar de ter se tornado cada vez mais comum, ainda não há consenso de aceitação geral por todos. Tem problema sim numa entrevista de emprego? Tem sim. Os tiozinhos são os que contratam ainda. Tem problema sim. São eles que contratam, e às vezes tem dois ali com currículo parecido, um está todo tatuado e o outro não está. Inconscientemente, o não tatuado provavelmente vai ser o contratado. Então toma cuidado. Tem ou não tem, Adriano? Estou falando besteira? Quem contrata não é o tiozinho? É o tiozinho. Ele que manda ainda, né? Então tá aqui 50 anos talvez, né? Vocês é que vão estar contratando. Nossa, fui muito longe. Mas 20 anos, tá bom. Daqui 20 anos, 30. Mas ainda tem muita restrição ainda. Toma cuidado, não é consenso geral por todos. É uma coisa permanente, não tem como voltar atrás. Eu não posso dizer que é pecado, mas se vier o arrependimento da atitude, como é que você faz? Então eu tenho que te aconselhar a pensar bem antes de fazer, mas dizer que é pecado não é. Não posso dizer, é pecado dentro dessas coisas que eu falei. E quem já veio com ela do mundo, já veio, se arrepende e permanece. Mas é pecado, irmãos? Mas será que é mesmo aconselhável? Pensa bem antes de fazer. Pensa muito bem. Eu nunca vou fazer uma tatuagem. Eu nunca vou fazer uma tatuagem. Não gostaria que os meus filhos fizessem, por respeito a mim, né? Tem uns aí que querem fazer, né? Mas não fizeram, por respeito. Mas eu nunca vou fazer uma tatuagem. Você nunca vai ver uma tatuagem no meu corpo. Mas se você fizer, eu te respeito. Se você seguir esses princípios aqui, de idolatria, de cobiça, e passar por tudo isso, vai na fé, meu irmão. Mas toma cuidado que você pode se arrepender depois. Só isso que eu te falo. Depois não vem depois dizer: eu queria tanto voltar atrás. Lembra daquilo que eu falei, das emoções, lá no começo? Quem é que está conduzindo isso? São as suas emoções ou a sua razão? Pode crer que se você botar um freiozinho nas emoções aí, um monte de gente não vai fazer. E a palavra final que eu digo para você é: meu conselho final, não faça. Amém? E se fizer, responda pelos seus atos. Meu conselho final, não faça. Está claro, amados? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça. E principalmente também nessa questão da sensualidade, porque é algo muito sério. Líderes de célula, estejam atentos, oriente com amor. A pessoa que está chegando na igreja, ela ainda não sabe. Então às vezes a pessoa foi fazer uma visita, ela está lá mal vestida. Você não vai falar: essa saia está muito curta para você vir aqui na célula. Lógico que você não vai fazer isso. A pessoa tem que passar por um processo de conversão, né? Mas esteja atento para estar orientando com amor, encaminhando as pessoas para o caminho certo. Amém? Eu não quis trazer aqui nenhuma palavra de peso, mas de esclarecimento, de acordo com o que a Bíblia diz, em nome de Jesus.